Muito bem, começando mais uma videoaula de energia solar fotovoltaica. E nessa videoaula a gente vai falar de inversores. Então, lembrando aqui que a gente está falando de sistemas fotovoltaicos autônomos ou sistemas isolados. E aí eu vou falar de inversores nesse aspecto. Porque inversor de uma forma geral, é um termo bastante genérico. A gente já viu lá na disciplina de eletrônica analógica que o processo de converter tensão alternada para contínua é chamado de retificação. Então tem diversos tipos de retificadores. E o processo de converter tensão contínua para alternada é chamado de inversão. Então o termo inversor é utilizado para alguns tipos de equipamentos e tem diversos tipos de inversores diferentes. Por exemplo, são conhecidos como inversores de frequência equipamentos muito utilizados para motores para converter a frequência da eletricidade. Por exemplo, os motores de indução têm sua velocidade muito vinculada à frequência do sinal de alimentação. Então, o inversor de frequência ele tem a capacidade de diminuir a frequência do sinal de alimentação para controlar a velocidade desses motores. E os inversores também são muito conhecidos nos sistemas fotovoltaicos, tanto nos autônomos quanto nos sistemas conectados à rede, porque eles transformam a energia de corrente contínua que os painéis fotovoltaicos geram em energia em corrente alternada, para ser utilizado por equipamentos convencionais, ou para ser interligado com a rede também. Então, o tipo de inversor que eu estou indicando agora são inversores exclusivos para sistemas isolados. Os inversores de sistemas interligados ainda vão ser trabalhados em outra aula futura. Então, onde que eu vou utilizar um inversor no sistema fotovoltaico autônomo? Nesse caso que eu vou indicar para vocês agora. Os inversores são utilizados para sistemas autônomos que possuem cargas de corrente alternada. Só nesse caso. Se você criar um sistema autônomo que só tem carga de corrente contínua, o inversor é dispensável. Mas aqui nesse ambiente, como que ele vai funcionar? Aqui a gente está vendo um sistema completo de um sistema fotovoltaico autônomo completo. Então tem painéis solares, tem o controlador de carga, tem a bateria, tem cargas de corrente contínua e tem cargas de corrente alternada. Então nesse caso o inversor vai ser ligado nos terminais da bateria. Ele até pode ser ligado também nos terminais da carga de corrente contínua, porque o inversor pode ser considerado, junto com as cargas que vão ser ligadas nele, pode ser considerado uma carga de corrente contínua também, porque entra a corrente contínua e vai sair alternada de acordo com o nível de tensão que você deseja para as suas cargas. Então, esse é o local onde o inversor vai ser conectado. Entra corrente contínua nele, das baterias, e sai corrente alternada para alimentar suas cargas ali. Vamos entender aqui basicamente, vou falar bem básico, como que funciona um inversor, pessoal. Então eu vou explicar o básico do básico de um inversor. Então eu vou até passar aqui para o meu desenho, que vai ficar um pouco mais fácil de entender. Imagine o seguinte, pessoal, tem um painel solar aqui que vai servir como fonte, mas poderia ser qualquer outro tipo de fonte, de corrente contínua. Poderia ser uma bateria, poderia ser uma pilha, pode ser um painel fotovoltaico. Então pode ser qualquer tipo de fonte de corrente contínua. Beleza? Poderia ser uma fonte, por exemplo, que eu peguei uma tensão alternada e retifiquei. Poderia ser de qualquer tipo de fonte. Coloquei aqui um painel fotovoltaico porque a gente está trabalhando com isso, mas poderia ser qualquer tipo de fonte. Inclusive, no nosso sistema fotovoltaico autônomo, geralmente é uma bateria que a gente está utilizando aqui. Nem é tanto assim um painel fotovoltaico sendo usado diretamente, certo? Então o que vai acontecer? Esses dois terminais são a saída do nosso inversor. Então pode imaginar até que esse quadradinho aqui, esse retângulo, é uma carga. Poderia ser um notebook, uma geladeira, um micro-ondas, qualquer coisa desse tipo, um motor de corrente alternada. Então a saída dele é corrente alternada, a entrada é corrente contínua. Então o que vai acontecer? Eu tenho aqui um painel fotovoltaico que vai gerar uma corrente elétrica nesse sentido. Então a corrente entra no polo negativo e sai pelo polo positivo. E eu tenho aqui 4 chaves. Tem chave 1, chave 2, chave 3 e chave 4. Então coloquei aqui os nomes delas para ficar fácil de compreender. O que eu quero entender aqui? O que vocês têm que entender? Que a diferença de corrente contínua e alternada tem a ver basicamente com o sentido da corrente. Se a corrente passa no mesmo sentido pela carga, é corrente contínua. Se a corrente alterna o sentido, é corrente alternada.
E aí a frequência da corrente alternada vai ser de acordo com o período em que essa mudança de sentido acontece. No caso da corrente alternada, se a corrente muda de sentido 60 vezes por segundo, ou a tensão muda de polaridade 60 vezes por segundo, você vai ter ali 60 Hz, beleza? Então, imagine que tem uma carga ligada aqui e tem esse tanto de chave. A princípio, todas as chaves estão abertas, então a tensão na carga é zero. Não tem nenhuma tensão chegando ali, porque está tudo fechado. É tudo aberto, perdão. Outra coisa importante é que essas chaves não são chaves físicas, igual você tem um interruptor para acender uma lâmpada, por exemplo. São chaves semicondutoras. Então, esse processo de abrir e fechar não é uma questão mecânica que abre realmente e fecha um contato. É uma questão mais de reposicionamento ali de elétrons e uma questão de polarização de chaves mesmo. Então, são transistores, são triaques, são tiristores, então são chaves semicondutoras. Essa abertura e fechamento delas não tem a ver com coisas mecânicas. Então, elas podem abrir e fechar milhares de vezes por segundo, se for necessário. Né? Igual aquele processo do PWM que a gente viu anteriormente. Então, o que vai acontecer aqui? Imagine que eu queira alimentar essa carga com corrente alternada. Então, o que eu vou fazer? No primeiro momento, eu vou fechar a chave S1 e vou fechar a chave S4. Então, está indicando para vocês, se eu fechar S1 e S4, a corrente vai passar pela carga nesse sentido. Olha, vai descer uma corrente aqui, ela vai virar para cá, vai continuar aqui, vai descer por aqui e vai chegar na carga. Então, olha só esse sentido. Fechei S1 e S4, a corrente saiu do polo positivo, vai descer por S1, não tem caminho para S3, ela vira, passa pela carga da esquerda para a direita, desce e voltou para o seu sentido normal. Então, S1 e S2. Se eu fechar agora S1 e S4, perdão, se eu fechar agora S2 e S3, olha o que vai acontecer. A corrente continua em seu sentido aqui na parte de cima, não desce por S1 porque está aberto, vira por aqui, desce por S2, passa pela carga da direita para a esquerda, agora no sentido contrário, desce por S3 e volta para a fonte normalmente. Então, pensa só, quando eu fecho S1 e S4, a corrente passa da esquerda para a direita. Quando eu fecho S2 e S3, da direita para a esquerda. Então, basicamente, se eu quiser que essa corrente fique passando aqui num período frequente, basta eu criar um sistema que consiga fechar ora S1 e S4 juntos, ora S2 e S3 juntos. E isso, pessoal, vai dar origem a um sistema semelhante a esse aqui, olha. O que eu quero, na verdade, é uma tensão alternada que o ideal é que ela fosse senoidal, desse formato aqui, olha. No entanto, o que eu consigo dessa forma que eu estou mostrando para vocês é uma forma de onda quadrada. Olha só, ela é quadrada. Essa forma de onda quadrada não é o ideal. Vários equipamentos vão ter dificuldade para funcionar com esse tipo de forma de onda, mas muitos outros não. Porque o que não se pode negar é que ela é alternada. Olha, hora está positivo, né, ou está passando numa polaridade, hora está com outra polaridade. E o fato dela não ser senoidal pode ser um problema? Pode, mas nem toda carga vai ter essa dificuldade de funcionar com esse tipo de tensão. Então, esse é o princípio básico do funcionamento do inversor. É claro que tem outras formas dele funcionar um pouco mais, um pouco melhor, né? Um pouco mais suave, gerando formas de ondas mais semelhantes com uma senoide? Tem. Mas, se você entender isso que eu mostrei para vocês aqui agora, você já sabe como que eu converto corrente contínua para alternada. E aí, voltando agora, é o mesmo desenho que eu fiz, só que aqui a gente tem T1, T2, T3, T4, mostrando que realmente são transistores ou são chaves semicondutoras, né? Diferente de chaves mecânicas mesmo. Além dessa forma de onda quadrada, que é o inversor mais básico, mais rudimentar que a gente vai ter, tem também outros tipos que eu vou mostrar para vocês agora. Esse daqui é o tipo de saída quadrada modificada. Como que funciona? É bem parecido com o que a gente viu antes, só que agora a tensão permanece em zero por um período um pouco maior. Em termos de tensão média que a carga está enxergando ali em intervalos pequenos de tempo, pensando ali nos ciclos, né, pessoal? A gente pode entender que esse tipo de forma de onda quadrada modificada, ele é mais semelhante a uma senoide, é mais equivalente a uma senoide
do que o tipo que eu mostrei para vocês, que é 100% quadrado. Porque olha só, nesse tipo de sistema, a tensão, deixa eu mostrar para vocês aqui para o lado, a tensão ela praticamente não fica em zero, pessoal. A gente está indicando que ela está passando do máximo positivo para o máximo negativo instantaneamente. É claro que isso não ocorre instantaneamente, passa um período de tempo aqui. Essa reta que vocês estão vendo no gráfico, na verdade ela é uma rampa. Só que é uma rampa insignificante ali, esse tempo de descida e de subida. Agora, nesse caso aqui, ela passa por zero. Necessariamente ela passa por zero. Então, você pode perceber também que ela fica um tempo maior em zero e não passa pelo pico. Então, quando você pega um valor médio de tensão aqui dentro do semiciclo, ele se assemelha mais a uma senoide do que aquele anterior. Outro tipo pode ser a saída com 3 pulsos. Então, olha só, esse tipo aqui se assemelha ainda mais com uma senoide em termos de tensão média do que a forma de onda quadrada modificada. Porque você tem aqui, na parte que a tensão é maior, no pico, você tem um pico maior de tensão por um tempo maior. E nas partes que a tensão é um pouco menor, né, nessa rampa de subida e na rampa de descida, você tem um pulso um pouco mais curto. Então isso, em termos de tensão média, vai equivaler mais a uma senoide do que a esse tipo que eu mostrei anteriormente. E um formato ainda melhor é o PWM. Nesse tipo de formato, pessoal, essas chaves aqui, T1 e T4, T2 e T3, elas vão ali fechar, né, juntas, né, seus pares, numa velocidade rápida o suficiente para montar esse trem de pulsos aqui. E aí vocês podem notar que ela passa pelo zero, então tem um momento aqui que vai ser zero, né, cada semiciclo, e quando a tensão está maior, os pulsos são mais largos. Quando a tensão está menor, os pulsos são mais estreitos. Isso aqui, pessoal, é uma forma de representar uma senoide praticamente perfeitamente. Porque isso aqui equivale, em termos de tensão média, 100% ao que uma senoide equivale. E aí, é claro que algumas cargas ainda poderiam sentir esses chaveamentos, mesmo que sendo muito rápido, né, isso aqui dura menos de 1 milissegundo, às vezes, cada pulso desses, mesmo que muito rápidos, algumas cargas ainda poderiam sentir alguma sensibilidade devido a esse chaveamento. Então, os inversores de PWM, que são os mais sofisticados, os mais modernos, eles ainda vão ter um filtro na saída, então um filtro passivo ali com capacitores indutores que transformam essa forma de onda toda tracejada, toda pontilhada, numa senoide perfeita. Então, aqui eu mostrei para vocês os principais tipos de inversores que existem. Inversores que são ligados na rede, eles vão ser sempre PWM, sempre da tecnologia mais alta, para a forma de onda ficar 100% senoidal. No entanto, os inversores usados em sistemas fotovoltaicos isolados, né, que não são ligados na rede, eles podem ter formas de onda quadrada modificada, 3 pulsos e PWM. Então você tem que tomar cuidado ali de acordo com o tipo de carga que você vai ligar para escolher o inversor adequado para o seu sistema. Mas o que vocês têm que saber, assim, o básico é que todo o funcionamento é baseado nesse esqueminha que eu indiquei para vocês. A questão vai ser o controle dessas chaves e a velocidade em que elas vão abrir e fechar. Pode ser poucas vezes, uma vez por ciclo, que vai ser a forma de onda quadrada, ou quadrada modificada, ou pode ser várias vezes por ciclo. No caso aqui a gente vai ter 3 vezes por ciclo na saída de 3 pulsos, ou às vezes milhares de vezes a cada ciclo de funcionamento do seu, né, a cada ciclo da sua forma de onda senoidal que vai ser gerada. Beleza? Então, essa videoaula vai ficando por aqui. Na próxima videoaula eu vou mostrar para vocês as características dos inversores, para a aula não ficar muito grande. Então, vamos até lá.